Sejam muito bem-vindos ao podcast da CG Consultores. Aqui a gente discute estratégias que podem transformar as obrigações de telecom em ações que gerem facilidade, segurança e redução de custos para o provedor de internet. Eu sou a Patrícia Vassalo. E eu sou Carlos Godoy. Hoje nós vamos falar sobre a faixa de Wi-Fi de 900 MB e o processo de migração do sistema de coleta de dados da Anatel, o DISI, né? Bom, as faixas de 2,4, 5,8 gigas, elas não têm necessidade de autorização da Anatel, né? E para que elas possam ser utilizadas. E a faixa de 900 mega também? A faixa de radiação restrita e é orientada a esse tipo de comunicação, mesmo da faixa de 2,4 GB e 5,8 GB, também está inclusa uma pequena faixa, né, em torno de 900 MHz. Né? Então, 911 a 940, né, é destinado à radiação restrita para comunicação indoor e outdoor. Sempre esteve disponível essa faixa? Sempre esteve disponível. Existe até uma faixa de frequências maiores, acima de 10 GHz, que também está disponível, mas comumente não existe equipamentos ainda funcionando nessa faixa disponível no mercado. Uhum. E por que investir recursos, né, para trabalhar nessa faixa? A faixa de 900 MHz, ela é bastante estreita, ela não permite um throughput assim, muito alto e, por isso, ela é pouco usada. Né? Como ela é pouco usada, algumas aplicações que você vai fazer em wireless, né, é interessante usar porque é livre de interferências. Interessante. E qual é o maior benefício que você vê para o uso dessa faixa de 900? O maior benefício é esse. Você não tem muitos usuários, né, nesse local, né, nesse canto da faixa de 900 MHz, e você usa uma frequência menor e tem menos intempéries de algum problema com chuva, com quando molha quando molha a árvore, arbusto, né? Isso dá uma queda do sinal em 2.4, 5.8. Já em 900 MHz não tem. Então, às vezes para fazer um ponto a ponto ou um ponto multiponto pode ser interessante. Uhum. Já que a 2.4 e a 5.8 são bastante usadas, né? Então São você tem bastante essa usadas, o saída. pessoal está fugindo delas pelo uso intenso e a interferência. Coisa que depois com o Wi-Fi 6 vai melhorar, né? Bastante, hein? O que vale mais a pena? Usar a faixa de 2.4, 5.8 ou a de 900 mega? Os usos são bastante específicos, né? Porque 2.4 e principalmente 5.8 é para quem precisa de um tráfego maior, né? E não tem problemas de interferência. Agora, você precisa fazer uma ligação, uma distribuição de sinal e nessas duas faixas estão muito congestionadas. É uma opção você fazer 900 MHz. Interessante. A faixa de 900 mega, assim como a 2.4, a 5.8, ela não é de uso exclusivo, né? Qualquer um pode usar, não tem licença para isso nem nada. É possível controlar o nível de interferência? Bom, o nível de interferência sempre, né, é controlável quando você usa antenas com diretividade mais específica, né? Então, se você não quer fazer uma ampla distribuição de sinal, você usa antenas com largura do facho bastante estreita e aí você elimina o mais possível de interferências, né? Uhum. Então, tanto no 2.4, 5.8 quanto no 900 MHz, você pode fazer isso, né? E já que o 900 MHz não tem uma capacidade de transferência grande de informações, então você vai
conectar poucos clientes num AP, né? Numa estação. Então você pode ter a largura do feixe da antena mais estreito. Uhum. No caso da vinda do 5G e até do Wi-Fi 6, tem alguma correlação? Não tem nenhuma correlação. Não. Ela sempre foi muito pouco usada, justamente por esses detalhes que a gente já falou, Uhum. mas a gente tem muitos casos de uso. Até onde que usar a faixa de 900 para transportar dados, né, ponto a ponto, pode ser bom para o provedor de internet? Pois exatamente em relação à interferência nas outras faixas que ele tem, né? Eu preciso fazer uma interconexão rápida e aqui está muito confuso no 2.4, 5.8 também, e aí é uma alternativa você fazer no 900 MHz, né? Uma opção, um recurso a mais aí, né? E quais os efeitos colaterais que a faixa de 900 MHz gera? A faixa de 900 MHz, ela tem uma boa parte que é usada em telefonia celular, né? Em serviço de móvel pessoal. Então, você precisa ter muito cuidado, né, ao utilizar essa faixa e verificar que o equipamento está perfeitamente configurado para não invadir a faixa do celular, né? Porque assim que acontecer alguma coisa desse tipo, a prestadora do serviço móvel pessoal vai vir em cima, vai localizar onde que é a interferência e vai solicitar o imediato desligamento do seu equipamento. E você tem que cumprir essa solicitação, porque as estações que usam radiação restrita, elas são de uso secundário, ou seja, um uso primário, como a telefonia celular, pode solicitar o imediato desligamento dos equipamentos sem a interferência da Anatel, né? E aí, caso haja a interferência da Anatel, aí a situação do proprietário da estação começa a ficar problemática, né? Ele pode sofrer sanções, recolhimento Isso. do equipamento, coisas do gênero, multa. Entendi. Bom, agora vamos falar um pouquinho do DISI, né? Tô curiosa para saber, acho que muita gente está curiosa para saber a quantas andam, né? O processo de migração do DISI, ele começou a funcionar ali em fevereiro, né? Com a coleta de dados de janeiro, e está sendo eficiente esse processo de migração? Bem, a Anatel já tinha divulgado anteriormente que ela iria lançar uma plataforma de coleta de dados, né? E essa plataforma é o DISI, e que o primeiro conjunto de dados que iria funcionar é os dados de acesso, que antigamente era feito através do SISI. E no cronograma de implantação dessa sistemática, previa que lá em novembro ou dezembro ele iria ser aberto para teste, né? Então, todo o processo de envio de informações podia ser testado, né? Então, as prestadoras iriam conhecer como é que se colocavam esses dados lá, de qual maneira eles deveriam ser organizados. Mas isso, o cronograma não foi seguido, né? E as prestadoras só ficaram sabendo de maiores informações nas vésperas do início da coleta de dados referente a janeiro de 2021 e feita no início de fevereiro de 2021. E tanto que vários problemas ocorreram durante esse início da coleta, o prazo foi dilatado, né? Então houve vários problemas. E com relação a esses problemas que aconteceram, você saberia dizer quais são os principais que foram detectados? Bem, o que o pessoal está verificando é que o sistema novo de coleta, nos disse, eles têm uns boots mais poderosos, né? Uns robôs que ficam checando os dados em relação ao que foi enviado no mês anterior.
Então agora, por exemplo, no começo de março, o pessoal começou a enviar os dados relativos a fevereiro e esse robozinho já foi detectando um monte de coisas que ele acha que está incoerente e dispara automaticamente e-mails para o responsável pelo envio desses dados, né? Então, se por acaso houve uma variação superior a 5% naquilo que foi informado no mês anterior, o responsável já está recebendo esses e-mails perguntando, é isso mesmo ou está errado? Se estiver errado, por favor, corrigir, né? Além disso, estão sendo enviados também algumas informações que são erros do sistema do robô, né? Como, por exemplo, você não entregou a sua declaração referente a fevereiro. Poxa, mas entregou, tem até lá no site a hora que foi entregue, a hora que foi analisada, né? Porque é um dado interessante que eles estão disponibilizando, é a hora que os dados foram analisados por esse robô, né? Está lá no site do DICE. Isso deve gerar uma grande confusão, né? Uma insegurança enorme nesse processo, porque... Mas como sempre acontece, né, no Brasil sempre isso acontece. Na última hora as coisas não andam de acordo com o cronograma e acaba sendo feito de forma atropelada, né? E o DICE não foi diferente, né? Todo mundo sofrendo com isso, né? E você acredita que a divulgação desse padrão muito em cima da hora tenha prejudicado aí os próprios, né, os ERPs, até a qualidade dos dados que estão sendo enviados? Inclusive a Anatel criou uma parte da página dela, né, para você fazer pesquisa proveniente desses dados que eram feitos com o CICE, né? Então, essa página parou em dezembro de 2020, né, com dados de dezembro de 2020. Por quê? Porque ela não conseguiu ainda usar os dados do DICE janeiro de 2021. Né? E pelas pesquisas que a gente tem feito nos dados já enviados para a Anatel, né, como você comentou, muitos sistemas, né, ERPs, geravam o CICE automaticamente, tentaram gerar o DICE de uma forma, ou isso foi feito de forma manual, agora nas primeiras informações, né, e a qualidade desses dados está deixando demais a desejar. Muitas prestadoras informaram a qualquer coisa só para informar, né? Então, eu acredito que quando forem divulgados, esses dados não terão assim, uma confiabilidade muito boa. Entendi. E o de janeiro já foi divulgado? Pois é, o de janeiro ainda não foi divulgado, né? Normalmente, quando era no sistema CICE, mais do final do mês seguinte ao mês de declaração, né? Por exemplo, os dados de dezembro foram divulgados no final de janeiro, né? E passamos o final de fevereiro, já estamos no meados de março e os dados de janeiro ainda não foram disponibilizados lá no sistema da Anatel. E não está sendo disponibilizado um recibo de declaração? Essa é uma outra alteração que houve do CICE para o DICE, né? No CICE, você tinha um recibo de entrega de declaração. Comprovante. Né? E aí, dessa vez agora, para o DICE, não existe esse recibo. A única coisa que você pode fazer é uma captura da tela, onde diz a hora que você entregou e a hora que foi processado lá pelo sistema. Então você tem que ter o cuidado de fazer essa captura de tela para você ter esse comprovante. Senão não vai ter outra forma. Muito bom, legal, bom saber. E mais alguma pontuação que você gostaria de fazer a respeito do DICE? O que eu digo a todas as prestadoras é que informem de uma forma mais real possível,
né, os dados de acessos, porque esses dados de acesso são usados para orientar as políticas de telecomunicações, né? Então, quanto mais a Anatel souber como estão as prestadoras, melhor vão ser as orientações das políticas públicas, né? No DIS vai ter uma parte, um sisteminha que vai coletar dados de redes, né? E também é um problema muito grande que a Anatel tem, que o governo tem, de não saber onde tem backhaul, backbone de fibra. Uhum. Essa dinâmica toda se dá pelo fato das operadoras, né, que têm concessão e o governo investe, né, em redes públicas para que elas explorem. As operadoras, elas têm muitas obrigações. E essas obrigações têm até sido revistas, né? Porque essas obrigações eram orientadas ao sistema de telefonia fixa, né? O STFC. Mas com a necessidade da inclusão digital, então essas obrigações têm sido orientadas para o acesso de banda larga. E aí, então, essas obrigações das operadoras, na verdade, são investimentos que elas têm obrigação de fazer. É como se fosse um dinheiro já do governo, né? E elas têm que investir em algum lugar de alguma forma, né? São obrigadas a fazer isso. Então, como que o governo vai orientar esses investimentos? Através dos dados que eles têm, né? Então, se eles não sabem que tem backhaul e backbone de fibra ótica em uma determinada localidade, ele vai mandar as operadoras investirem lá, né? Então, você vai ter uma concorrência, a prestadora vai ter uma concorrência desleal, porque ela é obrigada a investir lá. Quando ela é obrigada a investir, qualquer retorno que ela tenha desse investimento já é bom para ela. Então, ela pode fazer lá prestar um serviço subsidiado, né, em relação às prestadoras que têm que investir seus próprios recursos lá. Então, isso é uma diferença. Tem que ser manter informado a Anatel de onde vocês têm as suas redes. Uhum. Eu vejo que muitos têm receio de disponibilizar esses dados por medo de ser fiscalizado pela Anatel, né? Na verdade, os dados informados eles têm que ter uma coerência com o andamento financeiro e econômico da empresa, né? Muito importante. Então, aquelas prestadoras que fazem muita coisa fora da contabilidade, aí é um problema. O risco é considerável. Porque não vão bater as contas, né? E aí, a própria fiscalização estadual, né, está pegando dados da Anatel para fazer fiscalização de recolhimento e pagamento de ICMS. Então, esses dados têm que estar coerentes. Esses dados, digamos que o Estado ele solicita ou é uma coisa que fica disponível fácil para eles? O Estado pode até solicitar para a Anatel, né, algumas informações a mais do que tem no site dela. Uhum. Mas o que a gente tem visto é pesquisa dos fiscais das receitas estaduais com dados disponíveis lá no site da Anatel. Ou seja, dados provenientes dessas coletas de dados, anteriormente do CIS, futuramente do DIS. Mas o que tem levado eles a quererem, a iniciarem essa fiscalização? Porque normalmente uma fiscalização ela tem um motivo, né? Ela é estimulada por alguma coisa. As prestadoras de serviço de comunicação multimídia, de banda larga, elas estão assim na berlinda, né? Todo mundo está sabendo que elas estão faturando bastante, certo? Então, o Estado quer ver se elas têm que pagar mais alguma coisa. Então, estão indo atrás. É um recurso que eles estão usando, que está disponível na internet, né? E que é fácil de verificar. Então, as agências locais da Receita Estadual têm recebido
tem recebido ordem para poder ir atrás dessa história toda. Né? Existe sei lá, um plano de ação, alguma coisa desse tipo? Ou Acredito que sim, e acredito que isso venha lá do CONFAS, né? Onde o pessoal das receitas estaduais se reúne para ver como podem tirar mais alguns tostões dos contribuintes. Né? Possivelmente deva ser isso mesmo. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast da CG. Muito agradecido pela audiência.